que é o juiz José Roberto Dantas Oliva, que todos aqui em Prudente conhecem, certamente, e especialmente nesta casa onde ele, inclusive, se não me engano, leciona, tanto em graduação quanto em pós-graduação. Eu, inclusive, já tive a honra de o convidar para dar umas aulas também em pós-graduação na Faculdade de Direito de Tupã, num curso que eu coordenei. E, portanto, além de o conhecer como juiz, eu também o conheço como mestre, que, de fato, ele também é. Então, ele é, como também sabem, ele é juiz titular, ou a maior parte dos presentes sabe, ele é juiz titular da primeira vara do trabalho e diretor do Fórum Trabalhista de Presidente Prudente, e atualmente está convocado para substituir na 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que eu integro, como atual presidente da 4ª turma. Ele é professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, graduação e pós-graduação das Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo. É mestre em Direito das Relações Sociais, subárea de Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC. É especialista em Direito Civil e Processual Civil pela Toledo de Ensino, Embrap. É autor de vários livros. Também é formado em letras, como também a maior parte de nós sabemos, foi jornalista antes de ser juiz, um jornalista atuante, inclusive no Estado de São Paulo. Enfim, tem vários livros publicados. Eu poderia ficar aqui muito tempo discorrendo sobre o currículo dele, mas ele mesmo me pediu para eu abreviar um pouco. Então, com a palavra, o juiz José Roberto Dantas Oliva, que vai tratar do mesmo tema, certamente no outro enfoque. Muito obrigado. Desembargadores Manuel Soares Ferreira Carradita e Alexandre de Souza Agra Belmonte, é um privilégio participar desta mesa ao lado de vossas excelências. Desembargadores, meus colegas juízes e professores, procuradores, advogados, demais profissionais, meus queridos alunos desta casa, alunos da UNOeste e Uniesp, que aqui também estão, e de outras faculdades da região, senhoras e senhores, boa tarde a todos. Antes de iniciar a minha fala, eu faço questão de registrar 2 agradecimentos. Em primeiro lugar, ao desembargador federal do Trabalho, Renato Burato, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por ter escolhido o presidente Prudente para sediar este importante evento científico. E por último, ao desembargador José Antônio Pancotti e demais membros da comissão organizadora, entre os quais o desembargador Samuel Hugo Lima, que me formulou o convite, por terem me confiado parte da tarefa de discorrer sobre tão importante tema. A responsabilidade, sem dúvida, é muito grande, mas sinto-me extremamente honrado. Obrigado. Dito isto, passo já ao tema. Às 16 horas, e vou procurar me ater ao tempo que me foi concedido. Bom, conquanto a Constituição Federal de 1988 tem equiparado trabalhadores urbanos e rurais, como já salientou o desembargador Alexandre, os últimos continuam, os rurais, com as suas relações regidas pela Lei 5.889 de 73 e pelo Decreto 73.626 de 74. E isto se justifica pelas peculiaridades do trabalho no campo. Entretanto, tanto a lei como o decreto cuidam exclusivamente de direito material do trabalho. Assim, quais seriam, então, as questões processuais relativas às demandas trabalhistas rurais, que é o tema deste painel, a serem abordadas, se a rigor ao rural
aplica-se também o processo do trabalho em geral. Cheguei à conclusão de que uma boa maneira de enfrentar o tema seria tratar do acesso à justiça. Mas não aquele acesso meramente formal, e sim acesso efetivo, pelo ângulo de um cidadão trabalhador que muitas vezes nem sequer aptidão tem para reconhecer seus direitos e buscar a propositura de uma ação que os assegure. Mauro Capelletti e Brian Gart, na clássica obra Acesso à Justiça, fazem referência a essa aptidão. Identificam referidos autores duas finalidades básicas do sistema jurídico. Deve ser igualmente acessível a todos, é uma, e deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. E acrescentam que a justiça social, tal como desejada por nossas sociedades modernas, pressupõe o acesso efetivo, e aí estão se referindo, é claro, à justiça. O acesso à justiça, conforme referidos autores, pode ser encarado como requisito fundamental, o mais básico dos direitos humanos, de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda, vejam bem, garantir e não apenas proclamar os direitos de todos. E acrescentam na mesma linha de raciocínio: o acesso não é apenas um direito social fundamental crescentemente reconhecido. Ele é também, necessariamente, o ponto central da moderna processualística. Seu estudo pressupõe um alargamento e aprofundamento dos objetivos e métodos da moderna ciência jurídica. Há que se reconhecer, com Capelletti e Gart, que a perfeita igualdade entre as partes envolvidas em um litígio é, naturalmente, utópica. As desigualdades não poderão, de fato, ser completamente erradicadas. Objetivos utópicos, porém, devem ser perseguidos, não podendo apenas, nessa caçada, serem ultrapassados limites como o da imparcialidade do juiz, tão cara e necessária à vida em sociedade e à preservação de um autêntico Estado democrático de direito. Por óbvio, dada a estreiteza deste estudo e a amplidão do tema acesso à justiça, necessário se faz a escolha de enfoques, pelo ângulo processual e pelo prisma do trabalhador rural, para se atingir o propósito de tratar aqui de questões processuais relativas às demandas trabalhistas rurais. Assim, a exposição ficará restrita a 3 tópicos para reflexão. Os 2 primeiros, envolvendo a competência da Justiça do Trabalho em razão do lugar, ratione loci, e o último, tratando da comunicação, envolvendo juiz, advogados, partes e testemunhas, comunicação esta, que se for imperfeita, defectiva, poderá conduzir a um resultado que não se amolde ao que Kazuo Watanabe denominou ordem jurídica justa, que em última análise traduz o próprio acesso à justiça. Em relação ao primeiro tópico, trato da competência da Justiça do Trabalho em razão do lugar, quando da existência de horas in itinere. Durante muito tempo, parte da doutrina e da jurisprudência relutou em reconhecer a existência de horas in itinere, por entender que, expresso pelo antigo enunciado número 90 do Colendo TST, Tribunal Superior do Trabalho, o direito não decorreria de lei, traduzindo simples resultado de construção jurisprudencial. Referido argumento, na verdade, não subsiste a partir da Lei 10.243 de 2001, que acrescentou ao artigo 58 da CLT o parágrafo 2º. E este artigo também é aplicável ao trabalhador rural, porque não contraria nenhuma disposição da Lei 5.889 de 1973, que é a Lei do Rural, e o próprio artigo 1º da Lei do Rural permite que o juiz se valha
da legislação geral da CLT em hipóteses dessa natureza. Então, o parágrafo 2º do artigo 58 prevê a possibilidade de computar-se na jornada de trabalho o tempo despendido pelo trabalhador no percurso até o local de trabalho e para o seu retorno, quando preenchidos os requisitos ali dispostos, quais sejam condução fornecida pelo empregador, local de difícil acesso ou não servido por transporte regular público. Ora, a súmula 90 do TST, ainda hoje vigente, de fato não é lei. Entretanto, mesmo antes desta modificação, traduzia já, a meu sentir, interpretação jurisprudencial de preceito legal, qual seja aquele contido no artigo 4º da CLT, segundo o qual se considera como de serviço efetivo o tempo em que o empregado esteja à disposição do empregador. Assim, a afronta ao enunciado configurava, por via reflexa, ofensa à própria lei. Agora, de qualquer modo, a controvérsia, ao que me parece, resta superada pelo artigo 58, parágrafo 2º da CLT, como já salientado. Aliás, no tocante às horas em itinere, de se destacar, desde logo, ser difícil de conceber, por exemplo, trabalhador rural que se ativa em lavouras de cana-de-açúcar, tomando ônibus, se valendo de transporte regular público. Basta que nos coloquemos na situação de um deles e imaginemos, estamos levantando cedo, com roupas, mangas compridas, calças, botas, proteção, perneiras, e aí nos dirigimos para o canavial. E lá chegando, cana queimada, começamos a trabalhar na nossa região, numa temperatura que tem oscilado entre 40 e 45 graus, quando o calor é intenso, né? E isso ocorre o ano todo quase. E aí esse trabalhador começa a prestar serviços e ao final de um exaustivo dia do trabalho, além da fuligem que aspirou, esta fuligem da cana queimada está também impregnada no seu corpo, na sua roupa, que estão enegrecidos, como sempre faço questão de dizer em minhas aulas, por essa fuligem da cana queimada. Então imaginem essa pessoa se dirigindo a um ponto de ônibus, às vezes com um podão ou um facão na mão, e dando sinal para que o ônibus pare e ela ingresse num ônibus de linha regular para se dirigir à sua casa. Ora, não há dúvida que esse transporte público não é acessível a essa pessoa. A sua utilização pelos rurícolas seria impraticável, o que por si só já atrai a incidência das denominadas horas em itinere. Na verdade, em casos tais, a condução é fornecida para viabilizar a atividade econômica do empregador e não para oferecer comodidade ao empregado. Não se pode olvidar que a criação jurisprudencial da hora em itinere, é sabido, foi influenciada justamente pela situação dos trabalhadores rurais e seus longos deslocamentos até as frentes de trabalho. Os empregados são recrutados em localidades diversas, não sendo justo que aqueles que são obrigados a permanecer longo tempo no interior dos veículos fornecidos pelo empregador não sejam remunerados por isso. E não são raras as vezes que o trabalhador é deslocado da cidade em que reside, para localidades distantes, que pertencem a outras jurisdições, inclusive. Alguns exemplos, aqui da nossa região mesmo. O trabalhador mora, por exemplo, em Tarabai, município que pertence à jurisdição de Presidente Prudente, e vai trabalhar em lavouras de Santo Anastácio,
município que integra a jurisdição de Presidente Venceslau, todos eles aqui no oeste do estado de São Paulo. Ora, só entre os municípios de Tarabá e Santo Anastácio, sem considerar o trecho de deslocamento na zona rural por terra, ele viaja, segundo cálculos do DR, que prioriza a menor distância, 56 quilômetros para trabalhar. Para ajuizar a sua ação em Presidente Prudente, já terá de percorrer de Tarabá até aqui 32 quilômetros. Mas se tiver que se deslocar até Presidente Venceslau para propô-la na vara que detém jurisdição sobre Santo Anastácio, município em que ele trabalhou, seriam 78 quilômetros. Outro exemplo, talvez mais grave. O trabalhador mora em Teodoro Sampaio, é apanhado por condução do empregador e vai trabalhar em Sandovalina. A distância entre as sedes dos municípios é de 52 quilômetros, mas o percurso para trabalhar, em boa parte, é feito por estradas rurais, não pavimentadas, para lugares até mais distantes. Como Teodoro Sampaio possui uma vara do trabalho, se eventual ação for lá proposta, não haverá necessidade alguma de deslocamento. Entretanto, Sandovalina pertence a Presidente Prudente, e se considerado o local da prestação de serviços, a vara competente seria a de Presidente Prudente, sendo que então o trabalhador teria de viajar 113 quilômetros para propor a mesma ação. Ora, em situação tal, exigir que o trabalhador que mora em Tarabá e foi lá apanhado pelo empregador para trabalhar em Santo Anastácio, proponha a ação em Presidente Venceslau, ou determinar que o trabalhador de Teodoro Sampaio, na mesma situação, ajuize a ação em Presidente Prudente, distante 113 quilômetros de sua casa, é o mesmo que obstar o acesso à justiça. Aliás, configura, respeitadas eventuais opiniões contrárias, a autêntica denegação de justiça. Em se tratando de trabalhador rural, desnecessária na maioria das vezes, qualquer alusão às suas condições financeiras. Assim, se o trabalhador que mora em Tarabá e tiver que se deslocar 78 quilômetros para propor uma ação em Presidente Venceslau, quando poderia ajuizá-la em Presidente Prudente, ou se o trabalhador que mora em Teodoro Sampaio, onde há uma vara do trabalho, tiver que viajar 113 quilômetros para propor ação em Presidente Prudente, intuitivo que nem se animarão estes trabalhadores a ingressar com ações para a salvaguarda de direitos que, às vezes, de tão ínfimos, nem justificariam o esforço ou os mesmos trabalhadores abandonarão as respectivas causas se ajuizadas as ações nas varas com jurisdição onde moram, forem acolhidas eventuais exceções de incompetência. Em boa parte das vezes, notadamente quando direitos trabalhistas básicos, como verbas rescisórias, lhe forem sonegados pelo empregador, não terão sequer recursos para o deslocamento. E dificilmente encontrarão advogados dispostos a arcar com despesas de viagens e outras, deles próprios e dos próprios clientes, para só depois, se favoráveis os resultados das ações, recebê-las e essas despesas e aos seus honorários. É preciso dizer, no entanto, que decisões assim tomadas, a par de absolutamente respeitáveis, têm respaldo na interpretação da lei, na interpretação literal. O artigo 651 da CLT estabelece que a competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Necessário, entretanto, para assegurar a inafastabilidade do controle jurisdicional, princípio esculpido no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que se abandone
a interpretação meramente literal e se recorra a uma visão principiológica. E na era do pós-positivismo, os princípios ganham força e status de norma. Princípios que assegurem efetivo acesso à justiça. Mais ainda, quando houver o pagamento, até mesmo simples pedido de horas em itinere, inarredável, mesmo pelo prisma legal, em razão do que já foi dito, ao que me parece, a competência da vara do trabalho que tem jurisdição sobre os locais em que o trabalhador mora, pois lá, ou os trabalhadores, pois lá ele ou eles são recolhidos pelo empregador. A partir do momento em que entra no ônibus, aliás, na linha do que aqui está se defendendo, encontra-se à disposição do empregador, integrando o tempo despendido no percurso, ainda que parcialmente, a sua jornada de trabalho. Por consequência, em situações tais, não me parece razoável que o trabalhador seja compelido, a partir de interpretação dogmática e literal, a ajuizar ação em vara do trabalho, sediada longe da localidade em que mora e de onde era transportado pelo empregador para o trabalho, pois seu desestímulo em buscar judicialmente a satisfação de direitos que lhe foram sonegados servirá de estímulo ao empregador para contratar outros em idêntica situação, sabedor de antemão que as dificuldades de acesso à justiça na hipótese ser-lhe-ão vantajosas. Estaremos diante de direitos proclamados, sim, mas não garantidos pelo Estado, gerando autêntico descrédito na própria justiça. Segundo enfoque, competência da Justiça do Trabalho em razão do lugar, quando o trabalhador aliciado retorna à origem. Em pleno século XXI, convivemos, infelizmente ainda hoje, não só, mas especialmente na zona rural, com trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravo. Se algo de positivo pode ser extraído de situação como esta, que fere de morte a dignidade da pessoa humana, é o combate que vem sendo travado no Brasil contra tal situação, a partir do reconhecimento oficial de que ela existe. O Código Penal tipifica, no artigo 149, o crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo, prevendo pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Acrescenta que a pena pode ser aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. A Lei 7.998, de 1990, de seu turno, no artigo 2º-C, que foi acrescentado em 2002, assegura àqueles que, submetidos a trabalhos forçados ou reduzidos a condições análogas às de escravos, forem resgatados, 3 parcelas do seguro-desemprego, no valor de 1 salário mínimo, cada uma delas. Além de encaminhamento pelo Ministério do Trabalho e Emprego para a qualificação profissional e recolocação no mercado de trabalho. Mecanismos extrajudiciais e judiciais de combate à escravidão contemporânea têm sido postos em prática com a intensificação da fiscalização e até a criação de uma lista suja, um cadastro de escravocratas, sendo de se destacar a atuação do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal e da Justiça do Trabalho no enfrentamento da questão. O Código Penal também, no artigo 203, ainda tipifica como crime a frustração de direito trabalhista assegurado por lei. E, por fim, o artigo 207 do mesmo Código Penal trata do aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional. O aliciamento de trabalhadores resulta em consequências funestas para aquele que foi iludido por falsas promessas e também para os seus familiares, que por vezes perdem o próprio arrimo, o próprio provedor. Ora, todo ser humano em idade produtiva almeja e merece um trabalho decente, que lhe confira dignidade e condições de sustento próprio e de sua família.
Por isso, aliás, aderiu o Brasil à Agenda de Trabalho Decente da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Em condições como as narradas aqui, não se cogita, por óbvio, de trabalho decente, mas sim de trabalho degradante. O problema é que quando o trabalhador rural vitimado consegue retornar para casa, sem ter recebido corretamente seus direitos, ainda pode se deparar com a dificuldade de acesso à justiça. Aqui mesmo na região, houve caso em que foi necessária a penhora de determinada destilaria e a destituição dos sócios de sua administração, com nomeação de administrador judicial. A imprensa rotulou de intervenção. Disto, evidentemente, tecnicamente não se tratava. Na ocasião, porém, e ao que importa para o estudo que fizemos, constatou-se que a empresa não era apenas usina de álcool ou açúcar, mas também de problemas diversos. Ela que no passado se valeu até mesmo da exploração de mão de obra indígena, mantinha trabalhadores recrutados no estado de Pernambuco, estado da desembargadora Eneida, que aqui também está, submetidos a condições indignas a qualquer ser humano, conforme atestaram o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho. Numa operação de quase resgate, 70 deles tiveram seus direitos rescisórios quitados pelo administrador judicial nomeado, e 64 que o desejaram foram reconduzidos de volta para casa, por ordem judicial, em 2 ônibus fretados para este fim. Os direitos imediatamente visíveis foram quitados, inclusive o FGTS, que não era depositado. Mas pode-se imaginar que nesta e em outras situações semelhantes ou até piores, ao chegarem em casa e depois de consumido o parco acerto rescisório, se deem conta, referidos trabalhadores que tiveram outros direitos tolhidos, como horas extraordinárias não satisfeitas, por exemplo. Ora, imaginar que quem não tinha sequer condições de retornar à terra de procedência, agora terá de buscar a satisfação de direitos em vara do trabalho que tem a jurisdição no local em que prestou os serviços, seria ingenuidade. Em condição que se vislumbra até mesmo a ocorrência de crimes, como os descritos, acolher exceção de incompetência, caso proposta ação, na localidade em que ocorreu o recrutamento, poderia equivaler a autêntico óbice ao acesso à justiça. Me relata a desembargadora que de Pernambuco as ações não voltam. Lá se reconhece a competência. Talvez já estejamos até executando algumas, embora eu não tenha me dado conta ainda disto. Vou averiguar. Verdade que para muitos doutrinadores, o parágrafo 3º do artigo 651 da CLT, ao assegurar a opção de um empregado promover a ação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços, caracteriza a exceção que não invalida o caput, aplicando-se apenas a situações de atividades em locais incertos, eventuais ou transitórios, como os circenses, feiras regionais, etc. Entretanto, vou além. Penso que também nesta situação haverá de conferir-se interpretação teleológica ao artigo 651 da CLT, com ampliação do sentido do parágrafo 3º do mesmo artigo, para reconhecer a competência da vara do trabalho do local em que houve o recrutamento e para onde, depois de muito sofrer, retornou o trabalhador rural, como esses 64 que mencionei, alguns doentes que voltaram felizes para Pernambuco. Entretanto, só com interpretação desapegada da literalidade se assegurará acesso efetivo à justiça. Ao empregador que diretamente ou por meio de prepostos aliciou os trabalhadores, incumbirá deslocar-se para lá para defender-se, isto caso queira, porque também para ele pode não compensar a viagem. E agora passo ao terceiro e último tópico. Dificuldades de expressão
ou comunicação podem resultar em julgamento injusto ou denegação de justiça. O acesso à justiça pressupõe também comunicação perfeita, como disse no início. Da obra Ensaio sobre a Eloquência Judiciária, de Maurice Garçon, que certa feita me foi indicada pelo então juiz, hoje desembargador, Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani, a quem agradeço a indicação, está aqui na plateia, se extraem lições importantíssimas, como a de que a única eloquência legítima é aquela que tende a levar o ouvinte ao conhecimento da verdade, do bem e da justiça. Pelo prisma do tema em debate, contesta o autor a conclusão de Eurípides, poeta trágico ateniense, de que as pessoas sem instrução são mais persuasivas do que as instruídas, uma vez que o homem inculto, livre das regras da escola, que só serviriam para o estorvar, vai mais direto ao fim, ganhando em clareza convincente o que perde em habilidosa elegância. Não é verdade, assevera Garçon com absoluta propriedade, que um homem inculto saiba exprimir claramente o seu pensamento. Não é possível de sentir, e é o caso mesmo de dar a conclusão de Garçon como verdade sabida. O homem inculto tem, efetivamente, maior dificuldade de comunicação e expressão e, consequentemente, de persuasão. Se isto é fato, e se não é possível resolver, senão de forma gradual e lenta, com políticas educacionais sérias, o problema do despreparo intelecto educacional, soluções devem ser encontradas para minimizar as deficiências de comunicação. E isso não se dá apenas no terreno do direito. Breve incursão nos manuais de redação de dois grandes jornais, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, permite rememorar preciosas lições do jornalismo. O jornalista deve ser claro, preciso, direto, objetivo e conciso. A simplicidade deve pautar seu texto. Deve também ser didático, partindo do pressuposto de que o leitor não está familiarizado com o assunto, principalmente se envolver questões técnicas. Tudo deve ser explicado, esclarecido e detalhado de forma concisa, exata e simples. Vejam que tais exigências são feitas para profissionais cujo trabalho destina-se a informar, é preciso dizer, leitores dos dois maiores jornais do país, ou seja, é dirigido a um público seleto. Afinal, uma minoria privilegiada é que lê jornais. Ora, se isto vale para a redação de grandes jornais, o que dizer então de uma sala de audiências, onde pessoas humildes, muitas das quais nunca estiveram num fórum, se veem na contingência de atuar como partes ou testemunhas. Dificuldades que seriam naturais são certamente realçadas pelo nervosismo. É preciso lembrar que, com raras exceções, partes e testemunhas não detêm conhecimentos jurídicos, não dominam termos técnicos. Pior, em se tratando de trabalho rural, não é infrequente, mas comum, deparar-se o juiz com pessoas, empregados ou empregadores, modestas, que não têm nem mesmo o mínimo que seria exigível de familiaridade com o vernáculo. As dificuldades de expressão e de compreensão são notórias. Em situações tais, perguntar sobre o estado civil de alguém para obter a qualificação pode redundar em esforço inútil. Por outro lado, indagar durante a instrução de uma contradita, por exemplo, se o inquirido é amigo íntimo da parte, pode soar como insinuação de envolvimento afetivo, de ofensa até. E não há, ao contrário do que possa parecer, grande exagero na exemplificação. É recomendável e prudente, pois, que se opte por linguagem mais acessível. Assim, em vez de estado civil, pode questionar-se sobre ser o depoente casado, solteiro, enfim. No lugar de amigo íntimo, conveniente que se realize investigação ampla sobre com que frequência saem juntos testemunha e parte, se vão a lugares comuns, se são grandes amigos, enfim, deve buscar o inquiridor elementos que indiquem se há grau de intimidade tal que possa comprometer a fidelidade do depoimento, tornando a testemunha suspeita.
De-se ressaltar também que o trabalhador rural tem dialeto próprio, com vocábulos que não são de domínio geral. Assim, se alguém que trabalha na lavoura de cana-de-açúcar disser que foi designado para catar bitucas, é preciso entender que o serviço é de recolhimento de pedaços de cana, nenhuma relação tendo, por exemplo, com pontas de cigarro. A palavra podão, hoje utilizada aqui, mas pouco utilizada de uma forma em geral, designa uma espécie de foice muito afiada destinada ao corte de cana. E inúmeras outras expressões fazem parte do dia a dia do trabalhador rural que precisa compreender e ser compreendido. A questão é tão relevante que em 1991, o hoje desembargador Gerson Lacerda Pistori publicou o artigo intitulado Aspectos da Linguagem Rural do Trabalho, que traz precioso glossário do campo. Só hoje, pouco antes da palestra, tive acesso a este artigo. São 30 vocábulos aqui descritos nesse glossário. Extraí apenas 4. Gato, não é um bichano, é o empreiteiro utilizado para a contratação de terceiros para a cultura da cana-de-açúcar. Bituca, já disse o que é. Romeu e Julieta, é um caminhão com 2 partes. Penetrador, é quem joga piche com mangueira, só isso. Na área do direito, problemas de comunicação são graves. Podem representar a fortuna ou infortúnio de alguém. O artigo 819 da CLT assegura que o depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito por meio de intérprete. O mesmo acontecendo quando se tratar de surdo-mudo ou de mudo que não saiba escrever. Disposição semelhante traz o Código de Processo Civil, nos incisos 2º e 3º do artigo 151. A finalidade do intérprete, no caso, é fazer com que o juiz compreenda o sentido da comunicação das partes ou testemunhas. Mas não é desta dificuldade de comunicação e ou expressão facilmente detectável e para a qual a lei já tratou de disciplinar procedimento que estamos aqui tratando. O que se discute é aquela dificuldade oculta que só a sensibilidade do juiz às vezes torna possível identificar. Ora, se o leitor de um jornal deve ter facilidade para a leitura pela simplificação do texto, e se é legítimo, por exemplo, exigir o paciente do médico explicação acessível sobre o mal de que padece e quanto ao tratamento a lhe ser prescrito, no que diz respeito a partes e testemunhas, têm elas o direito de compreender o que se passa e de se fazer entender. O que se espera de decisões judiciais é que tenham o mais alto grau de acerto, equanimidade e justiça possível. E golpeado restaria tal objetivo se a cognição, mesmo exauriente, se baseasse em comunicação defectiva. A importância de enxergar a realidade fática já foi destacado pela manhã pelo ministro Leuvenhagen. Não compreender a situação de fato é a causa das maiores injustiças, disse também pela manhã o conferencista Francisco Rossal de Araújo. Nós mesmos, profissionais do direito, por vezes nos deparamos com dificuldades de compreensão da linguagem técnico-jurídica. O abuso do latim e a utilização de formas empoladas ou rebuscadas geram dúvidas. Mas atende os desígnios de justiça o juiz que prefere a clareza ao exagerado desejo de demonstrar erudição. Por outro lado, apesar da recomendação contida no artigo 840 da CLT, de que a petição contenha uma breve exposição dos fatos, há também aquele advogado que extrapola na tentativa de convencimento do juiz
sobre o acerto de sua tese. O denominado juridiquês, neologismo, deve ser evitado. Por fim, quer nos parecer que o juiz, especialmente o do trabalho, sem prescindir do rigor técnico ao proferir suas decisões, tal qual o jornalista em relação ao leitor e o médico quando trata com seu paciente, deve também ser claro, objetivo, conciso. Tem o dever de assegurar às partes e testemunhas o direito de se expressarem, de serem compreendidas e também de compreenderem inteiramente o que se passa no processo. Se delas não é possível exigir cultura, muito menos afinidade com termos jurídicos, do magistrado há que se cobrar preparo e sensibilidade que lhe permitam, quando a situação assim o exigir, descer ao linguajar singelo, caboclo até. Para um caipira como eu, isto não é difícil. Caipira assumido. De qualquer modo, em assim agindo, o juiz não deslustrará sua atuação. Ao contrário, nobilitará a si próprio, ao conferir merecida dignidade aos mais humildes. Nada mais fará, na verdade, do que cumprir a obrigação de assegurar às partes igualdade de tratamento, igualdade substancial, no sentido aristotélico, ou seja, tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida das desigualdades existentes entre eles. Estará o juiz, enfim, garantindo efetivo acesso à justiça e cumprindo postulados constitucionais, traduzindo sua conduta, em última análise, respeito a princípios indispensáveis, como o do devido processo legal. E agora, definitivamente concluindo, desta forma, pelos 3 ângulos analisados, garantir-se-á efetivo acesso à justiça ao trabalhador rural quando, lembrando-se sempre que o processo é instrumento de materialização do direito, como já disse o desembargador Alexandre, não se esgotando em si, o juiz, sem prestigiar exageradamente a forma, desvinculando-se mesmo de amarras dogmáticas, valer-se de interpretação teleológica, fundada na força normativa dos princípios, notadamente os constitucionais, que lhe permita, por exemplo, evitar que aquele que já foi explorado se veja tolhido do sagrado direito de recorrer ao poder judiciário para obter o que a legislação proclama. Importante, portanto, um olhar para os 2 enfoques relacionados à competência em razão do lugar aqui tratados. Além disto, o trabalhador rural deve ter assegurado o sagrado direito de compreender e ser compreendido. Estes são apenas alguns exemplos de como propiciar ao sofrido homem do campo, pelo menos condições efetivas de tornar reais os direitos que, como já salientado, às vezes nem aptidão tem para reconhecer sem o auxílio de profissionais. Outros poderiam ser mencionados como assistência jurídica gratuita, mas às hipóteses versadas me atenho, esperando apenas ter contribuído para um debate saudável que resulte em mais distribuição efetiva de justiça. Este foi o único propósito desta exposição. Muito obrigado. Como pudemos constatar, os 2 palestrantes abordaram com mestria o nosso tema, que era as questões processuais relativas às demandas trabalhistas rurais. Cada um enfocou a matéria sob um ponto de vista. O desembargador e professor Alexandre, abordando a matéria, mas quanto no que se refere a fraudes, ônus da prova e sua inversão, a terceirização, etc. E o juiz José Roberto Dantas Oliva, focando, por outro lado, as questões como as do acesso efetivo à justiça do trabalhador rural, a competência em razão do lugar, a questão das horas in itinere, sobretudo essa competência para processar demandas nesse sentido, trabalho em condições análogas às de escravo,
aliciamento de trabalhadores, trabalho degradante, a sensibilidade do juiz no uso da linguagem em audiência. Enfim, ambos abordaram, portanto, o tema de uma forma abrangente. Essa questão do uso da linguagem é interessante. O juiz José Roberto abordou até já a questão, e eu me lembro de um caso concreto que eu presenciei quando era juiz de primeira instância, no caso em Tupã. Um dia eu estou numa audiência, presidindo uma audiência, e o advogado da parte contrária contraditou a testemunha e disse: Excelência, eu contradigo a testemunha porque ele é amigo íntimo do reclamante. O homem, que já era um senhor de idade, até meu conhecido, não era analfabeto. É interessante, não era analfabeto, mas vejam o que é cultura. Ele se levantou nervoso e disse para mim: Excelência, isso é uma ofensa muito grave. Eu não sou amigo íntimo dele. Não sou nada amigo íntimo, não. O que é que ele está pensando? E já ia querer agredir o homem, só se conteve porque ele era meu conhecido e eu era o juiz que presidia, portanto, a audiência, e ele me respeitando, acabou-se, não, calma, e aí sentou-se. Claro que eu não fiz nada, só pedi para ele se acalmar e se sentar. Outra questão, outra passagem, me foi até relatada pelo desembargador Pancotti, aqui presente, nas andanças dele em correição. Ele teria ouvido de uma colega nossa de primeira instância que um dia ela estava também presidindo uma audiência, ouvindo uma testemunha, e a certa altura a testemunha teria dito para ela, falando na simplicidade dela: minha filha e tal. Dirigiu-se a ela como minha filha. Pois a juíza ficou indignada e disse: não, eu não sou sua filha, não. Pois a mulher não disse mais nada. O que ela tinha para dizer já ficou encabulada e não teve mais coragem de relatar mais nada. Ou seja, o depoimento dela acabou. Me parece que foi isso que Sua Excelência me relatou. Eu também, porque antes de ser desembargador, eu fui, obviamente, juiz de primeira instância, e antes de ser juiz, eu fui advogado, como também o desembargador Pancotti foi advogado da Federação dos Trabalhadores Rurais, e eu, na mesma época, por coincidência, e foi lá que até nos conhecemos, eu era advogado de um sindicato de trabalhadores rurais. E nessa época, em Tupã, não havia justiça do trabalho, havia só justiça comum. E o meritíssimo juiz a quem foi distribuída uma reclamação trabalhista que eu patrocinava, ele não podia ver a reclamação trabalhista. Ele tinha verdadeira ojeriza. Realmente não era a área dele. E ele detestava. Ele tinha verdadeira ojeriza mesmo. E um dia, o meu cliente, então, o reclamante, um trabalhador muito simples, extremamente simples, e com um raciocínio até meio difícil de entender. A parte contrária quis ouvir o reclamante, e ele estava colhendo depoimento pessoal do reclamante. E o reclamante, ele perguntava uma coisa, o reclamante respondia outra, não por má fé, nem por malícia, realmente porque ele não tinha uma noção da realidade. E aí, Sua Excelência, o juiz que presidia, da Justiça Comum, voltou-se para o escrivão e disse: escreva aí, o reclamante recusa-se a responder. Eu pedi a palavra e disse: Excelência, pela ordem, eu peço desculpa a Vossa Excelência, mas ele não está se recusando a responder. Ele apenas está respondendo do jeito dele, esse é o jeito dele. Aí o juiz ficou mais indignado ainda e voltou-se para mim: o senhor fala no final. Bom, tá, eu vou falar só no final. Mesmo assim, ainda ousei mais uma vez ele fez constar esse tipo de resposta. E mais uma vez eu pedi, ele já disse: o senhor fala no final. Bom, vou falar então no final. No final, eu não assinei a ata. Ele ficou muito surpreso: o senhor não quer assinar a ata? Não, ela não corresponde à verdade, eu não vou assinar a ata. Você não me deixou falar, então é isso que eu estou falando agora. Não assino a ata porque ela não reproduz, porque a ata deve reproduzir aquilo que se passou, embora resumidamente o que se passou na audiência. Mas toda essa conversa foi respeitosa, não houve nenhuma agressão verbal, nem minha nem dele. E depois, como ele não me deixou falar o que eu queria falar na época, no momento oportuno, nem protesto eu pude fazer constar, eu fui para casa e fiz uma petição,
sempre em termos respeitosos. Hoje, ele, inclusive, é meu amigo. Não vou citar o nome, mas é meu amigo. Na época, também não éramos inimigos. Foi apenas um incidente de audiência. E eu fiz uma petição alertando Sua Excelência, o juiz da causa, que ali havia uma nulidade, porque o que a ata reproduzia não era a verdade e levaria certamente a erro quem fosse analisar aquele processo posteriormente. E ele ficou muito aborrecido e acabou dando um despacho anulando a audiência. Quer dizer, se ele tivesse tido o bom senso de, na verdade, de ter um pouco de paciência, sei lá, dizer o que ele perguntou, o que ele respondeu e tal, mas sem se irritar, certamente não teria havido mais essa demora no processo também e não teria havido todo esse incidente. Enfim, não há dúvida de que o juiz do trabalho, talvez mais do que o da justiça comum, embora ambos, todos os juízes tenham que ter essa sensibilidade, especialmente aqueles que lidam com matéria de fato, como são aqueles que atuam em primeira instância, tem que ter uma sensibilidade especial, tem que ter uma paciência muito grande e, sobretudo, essa sensibilidade. O uso da linguagem tem que ser muito cuidadoso para que não haja esse tipo de incidentes. Então, agradecendo o brilhantismo das exposições e a presença de ambos, o desembargador veio lá do Rio só para nos prestigiar com a sua aula. O juiz Oliva, o juiz Oliva nos deu mais uma aula também, com toda a sabedoria de ambos. Agradecendo, eu dou por encerrado este painel.